Você correr atrás do seu sonho é muito difícil, cara. É muito doloroso. Vai exigir diversos sacrifícios da sua parte, sacrifícios sociais, sacrifícios amorosos, sacrifícios financeiros. Porém, a hora que você tá fazendo aquilo que você gosta, cursando a tua faculdade dos sonhos, é incrível. O sorriso no rosto da pessoa, assim, ele é muito evidente. Esse vídeo tem uma intenção só. É te contar a nossa história. Nossa história de 5 anos de Argumenta Mais. E como e por que nós somos da forma como somos. Bom, meu nome é Pedro Matheus, se você não me conhece, eu sou dono e professor aqui da Argumenta Mais. E meu intuito com esse vídeo aqui é te mostrar e te contar toda a nossa caminhada ao longo desses 5 anos de Argumenta Mais. E mais do que isso, ao longo desses 7 anos trabalhando num ensino de aulas particulares, de um acompanhamento diferenciado. Porque muitas vezes as pessoas acham que a Argumenta Mais ela nasceu diretamente na salinha. E não, cara, não, a gente tem uma caminhada, eu tenho uma caminhada anterior à salinha. E é essa caminhada que eu acho que formou muito daquilo que a Argumenta Mais é, e o nosso diferencial principalmente, que é esse acompanhamento, esse acolhimento junto com os alunos. É essa tentativa de entender, de fato, a humanidade por trás do aluno. Porque eu sei que em muitos cursinhos, em muitos locais, o aluno ele é só um número. Ele é só aquele cara que a gente vai fazer um contrato de exclusividade, de uso de imagem, e a gente vai publicar a carinha dele se ele for bem. E a gente tenta aqui, pelo menos aqui na Argumenta, fazer um pouco diferente isso. A gente tem esse lado, óbvio que a gente tem esse lado, mas a gente tenta fazer um pouco diferente, levando em consideração as dificuldades, a realidade do estudante. Valorizar também todo o caminho que o cara percorre, porque são realidades diferentes, são vidas diferentes. Eu tenho alunos que só estudam, eu tenho alunos que estudam e trabalham, eu tenho alunos que estudam, trabalham e cuidam do filho, cuidam da filha. Então, a gente acaba valorizando isso também, né? Mas tudo começa, acho importante pra gente tentar ir direto ao ponto, né? Não prometo, não, esse vídeo é para ser solto, é para vocês terem um pouquinho da experiência do que é, de fato, fazer parte aqui da Argumenta, mas cara, essa história ela começa em 2018. Em 2018 eu já dava aula há um ano, eu comecei a dar aula numa escola aqui em Araucária. No começo do ano de 2018, eu fui diagnosticado com um câncer. Eu consegui passar por esse câncer tranquilamente, eu não precisei fazer rádio, não precisei fazer quimioterapia, cara, show de bola, assim. Só que o que acontece? Ficaram alguns vestígios na minha cabecinha, então eu fiquei meio transtornadão, assim, porque foi um susto muito grande, eu no auge dos meus 21 anos, né, a gente nunca espera esse tipo de coisa, então eu no auge dos meus 21 anos, fui diagnosticado, fiquei meio desesperadão, fiquei meio transtornado, e na metade do ano eu pedi demissão do local que eu trabalhava. Só que o que acontece? Você tem 21 anos, o mínimo que você tem que fazer é ganhar algum dinheirinho pra você pagar suas contas, né? E eu era muito tongo. O que eu fiz? Eu pedi a conta, no outro dia eu comprei um teclado de R$ 500, parceladaço, obviamente, só que eu não tinha dinheiro. Eu ia pagar o bandito teclado com o quê, né? E mais do que isso, eu também já pagava a internet aqui de casa, enfim, eu já ajudava nas contas dentro de casa, e cara, eu tava sem grana, eu não tinha o que fazer, assim. E por sorte, cara, eu agradeço, assim, imensamente, até hoje, porque eu sempre trombo essa pessoa, mas até hoje eu agradeço essa pessoa, porque ela mandou uma mensagem pra mim, o irmão de um amigo meu mandou uma mensagem falando assim, cara, você dá aula particular? Tem um grupo de pessoas aqui que gostavam das suas aulas e queriam ter aula com você, aula particular e tudo mais. E eu fiquei, mano, eu não dou, mas eu posso dar aula particular, não tem problema, posso tentar. Só que assim, eu tava com um cagaço, por quê? Eu não tinha onde dar essa aula. Eu não sabia como dava aula particular. Eu não tinha material. Cara, assim, claro, hoje em dia a gente pensa, não, é muito fácil de fazer, Canva e blá blá blá. Mas, 2018, outro mundo, outra realidade, cara, um mundo totalmente diferente. E aí, lá em 2018, eu fui com medo, cara. Eu fiquei com medo e fui com medo mesmo. Mas eu tive uma ideia, eu falei, cara, ok, eu preciso da grana, eu preciso do dinheirinho ali pra pagar minhas contas, pra, sei lá, pagar meu ônibus, né? E aí eu aceitei. Falei, não, eu vou dar aula particular. Daí o que eu fiz? Eu tô gravando esse vídeo justamente no local que eu dei as primeiras aulas, que é essa sala de estar que tem aqui. Aqui ao lado, não vai dar pra ver no vídeo, mas enfim, tem uma televisão
essa televisão eu transformei ela num projetor. Nessa estante aqui atrás, que vocês estão vendo aqui, certo? Essa estantezinha não existia ela e nem existia essa outra. Eu coloquei um quadro branco ali, que inclusive eu ganhei do meu irmão, que ele falou pra mim, cara, eu vou te dar esse quadro aí, tenta e manda bala. Botei o quadro aqui, e aqui onde eu tô sentado, eu coloquei a mesa da cozinha. E, cara, eu falei, mano, vou dar aula particular. E eu dei aula particular e as pessoas gostavam. Por quê? Né? Eu acho que esse é um ponto legal. Por quê? Primeiro, era muito barato. Eu cobrava R$ 20 a aula. E a aula não tinha 1 hora. Ela tinha 2 horas. 1h40, 2 horas e meia. Em que eu servia café, eu servia comida. E a gente compartilhava ali daquele momento. Em 2018 a gente acabou colhendo diversos resultados. Algumas pessoas passaram, outras pessoas não passaram. Mas de modo geral foi um momento muito bacana. E aí, em 2019, uma luz acendeu na minha cabeça. Eu falei, cara, eu posso fazer isso desde o começo do ano. E aí foi muito legal porque desde o começo do ano eu tinha 2 alunas, assim, a Melissa e a Piccoli. Elas eram as 2 alunas fixas que eu tinha desde o comecinho do ano ali, cara, mais ou menos desde abril. Eu voltei a trabalhar no local que eu trabalhava no começo do ano e fui também, ao mesmo tempo, trabalhando com as aulas particulares. E foi muito bacana porque, assim, em 2019 eu fui entendendo melhor esse universo das aulas particulares. Eu fui descobrindo que eu precisava de uma ementa, que eu precisava de uma programação, que eu precisava de uma sequência de produções que os alunos teriam que fazer. E foi muito massa porque eu fui aprendendo muita coisa na raça. Porque ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade e eu estava, na realidade, eu estava tentando voltar para a faculdade, né? Porque eu tinha chutado o balde e só estava trabalhando, trabalhando. E foi muito bom porque no segundo semestre de 2019 muito mais gente acabou aparecendo. E naquele ano eu acho que eu acabei fechando o ano assim com uns 14, 13 alunos. Eu sei que esses números na internet, hoje em dia, eles parecem muito poucos, mas, cara, são 12 vidas, 12 sonhos, sabe? Eu sempre levei muito a sério esse papo de, cara, eu estou lidando com um sonho, eu estou lidando com uma pessoa na minha frente, eu preciso dar o meu melhor para que essa pessoa alcance o resultado almejado. E eu lembro que em 2019 foi um momento muito louco, porque assim, eu dava aula na escola que eu trabalhava, ali de segunda a sexta, segunda a sábado até mesmo, sábado de manhã. As aulas particulares, eu encaixava elas nos horários livres durante a semana, então, no caso, à noite. Aí, se eu não tinha aula na faculdade, na terça e na quarta, eu dava aula particular na terça e na quarta. E no sábado, cara, eu torava o pau. Era assim, se eu não fosse trabalhar na escola, era o dia inteiro e até de noitão dando aula. Agora, se eu fosse trabalhar, era a tarde inteira até de noitão, certamente, e eu cansei de dar aula domingo de manhã. Então, assim, 2019 me ensinou que, meu, é trabalho duro, você precisa ser organizado, você precisa ter um cronograma. E no final do ano, quando fechou o ano e eu percebi que valia muito a pena, ia valer muito a pena trabalhar com isso, eu falei, mano, eu vou montar uma salinha de aula. E foi o que eu fiz. Então eu conversei com a minha mãe, ela tinha uma sala comercial inutilizada embaixo da minha casa. Falei, cara, eu vou reformar essa salinha, vou pintar, vou meter um quadro branco na parede, pá, vou meter um quadro branco, colocar mesa, cadeira e, mano, eu vou dar aula. Então, eu acabei aposentando essa sala de estar, que me acolheu durante 2 anos. Assim, essa sala de estar tem muita história bacana, cara, muita coisa, assim, é muito legal, de verdade, sim. Só que tava na hora de eu dar um passo além. E aí foi quando eu montei essa linha, eu comprei as coisas e tal, peguei um cartão de crédito emprestado, mano. Cara, eu parcelei tudo que dava pra parcelar em 10, 12, 16, 18 vezes, que se foda. Parcelei a porra toda e falei, mano, vou dar aula. E eu comecei o ano bem. Em 2020 a gente começou bacana, eu comecei acho que com 18 alunos, 18 17 alunos, então eu comecei muito forte, dando muita aula, só que a entrega do serviço não estava muito bacana, porque eu estava tendo que equilibrar o meu trabalho na escola que eu trabalhava e ainda as aulas particulares. E aí eu pensei um negócio, meu, talvez esteja na hora de eu pular fora do meu emprego fixo e me arriscar. Eu fiz um cálculo mental, eu falei, tá, 2020 eu tinha 23 anos. Eu tenho 23 anos, eu tenho essa possibilidade de me arriscar dessa forma. Será que vai ter muito problema? Porque se der errado,
Se der errado, eu vou encontrar um outro emprego, vou trabalhar nesse outro emprego. Mas e se der certo? E eu falei, cara, eu vou meter o louco. Pedi a conta do local que eu trabalhava, assim, na loucuragem mesmo, pedi a conta, saí do local e me entreguei só a salinha. Só que aconteceu um negócio. Eu não tinha dinheiro pra nada, assim, não tinha dinheiro pra nada, 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 nada. E, não sei se vocês lembram, em abril ali, maio, tudo fechou por conta da pandemia. E, cara, isso foi muito louco. Porque quando tudo fechou e eu não ia poder dar aula presencial mais, e também tinha toda a condição de medo ali e tal, eu falei, caraca, o que que eu vou fazer? E eu não consegui me adaptar direito, porque eu fiquei, cara, eu fiquei travado, assim, foi um momento que eu travei, assim. Eu era um cara muito inexperiente em questões empresariais, o que que era o investimento, o que que realmente ia me dar retorno e coisas do gênero. Então eu acabei ficando travadaço. E eu tive uma evasão muito grande de alunos, com justificativa, é óbvio, assim, pô, se a pessoa que você contratou não tá te entregando o serviço que foi prometido, você vai sair, evidentemente, né? Sem dúvidas alguma. E aí eu falei, caraca, mano, eu vou falir com menos de 6 meses de existência. Meu Deus do céu. Só que, o que aconteceu? O tempo foi passando, alguns alunos permaneceram, e eu tinha um celularzinho, que é o que eu tô usando para gravar aqui, inclusive o áudio, que é o Xiaomi, né? E eu comecei a gravar as aulas, então eu gravava as aulas, editava as aulas, upava no YouTube e as pessoas assistiam. Porque, eu não sei, assim, né? Eu não pensei nessa solução, mas eu não sabia que dava para transformar o Xiaomi numa webcam. Eu não tinha microfone, né? Tipo esse microfone aqui. Porém, eu não sabia que ia dar pra transformar. Então eu fiquei muito enrolado nesse caso. E logo em seguida, quando eu descobri que dava, eu falei, caraca, vou meter o louco. Aí eu comecei a gravar minhas aulas com o celular, ficaram bacanas, ficaram legais, mas era meio devagar ainda, assim, o processo todo era muito devagar, porque o meu notebook não dava conta. Eu não conseguia editar os vídeos a tempo, sempre acabava atrasando, era muito devagar para editar e tudo mais. E eu falei, meu, se eu quero acelerar essa produção de vídeos, se eu quero melhorar essa produção de vídeos, eu vou ter que trocar de computador. E aí foi o que eu fiz. Foi o outro movimento de 2020 ali pro final que eu falei, mano, eu vou meter o louco. Porque ao mesmo tempo eu fui me reinventando, óbvio. Então eu comecei a dar aula para concurso. Eu comecei a dar aula, comecei a corrigir textos, comecei a abocanhar ali, né, trabalhar com outros vestibulares para conseguir aumentar um pouquinho a minha renda, para conseguir fazer esse investimento. E foi o que eu fiz. Peguei, assim, cara, de novo, emprestei um cartão e falei, cara, eu vou comprar o PC. Comprei o PC, assim, na época que tava tudo muito caro, assim, um absurdo do preço, mas eu precisava. E foi o melhor investimento que eu fiz. Assim, em 2020, 21, 22, 23, foi o melhor investimento que eu fiz, porque com aquele PC, cara, eu consegui fazer muita aula, assim, muita aula. Eu mantive o curso com aquele PC, assim, eu gravava muita aula, uma atrás da outra, editava, upava, os alunos estavam gostando, assim, porque eu sabia que tinha potencial aquilo, porque eu sabia que eu tava fazendo certo. Só que a produção tinha que acelerar, né? E pra acelerar ainda mais, no final do ano, eu fiz uma negociação com a minha irmã. Eu troquei de quarto com ela. Então, o meu quarto era muito pequeno, eu fui pro dela, que era maior. E eu consegui fazer um estúdio, né? Basicamente. Então, eu fiz um fundo azul e gravava aula nesse fundo, assim. Então, acabou ajudando bastante. Ficou bem bacana, cara, bem bacana. E aí, em 2020, né? Quando o ano virou ali, os resultados saíram do Enem mais ou menos em abril, março. E aí, foi muito bom. Por que que foi muito bom? A gente teve muita nota massa, muito resultado massa no Enem, na Federal, e em 2021 eu já tinha tido uma conquista muito, muito importante para minha, cara, para a empresa mesmo como um todo, que foi o primeiro ano que a gente teve material didático, cara. Material didático. Eu sei que para muita gente talvez seja algo muito pequeno e tal, mas ter um material didático exclusivo, inédito, escrito, cara, do zero, feito com meu sangue, com meu suor, é um negócio absurdo, assim, absurdo. Então, 2021, a gente começou o ano com 12 pessoas matriculadas no curso, fora a galera que tava vindo de 2020, mas daí quando saíram os resultados de 2020, ali por abril, maio, foi quando, de fato, cara, tudo virou. Assim, o jogo virou de verdade. Porque muita gente entrou no curso. Cara, foram mais de 30 pessoas matriculadas em menos de um mês. Então, assim, foi um negócio que realmente estabilizou. Eu realmente consegui ver e entender que, ok,
as coisas iam começar a dar certo. Ok, aqui era um reinício. Então, ali, toda aquela leva de pessoas que confiaram no meu trabalho em 2021, eu sou imensamente grato. Assim, eu sou, de verdade, é até meio emocionante falar isso. Eu sou imensamente grato porque foi por conta de todo esse pessoal que, de fato, as coisas melhoraram na Argumenta Mais como um todo e na minha vida como um todo também. Porque toda aquela ansiedade, aquele nervosismo diminuiu muito. Não acabou, evidentemente, nunca vai acabar, mas diminuiu consideravelmente. Porém, em maio de 2021, uma parada aconteceu. Meu pai acabou morrendo ali no final do mês, e foi um momento bem difícil, assim, foi um momento bem difícil, porque eu tava tendo que ser responsável por todos os alunos que tinham se matriculado no curso, eu precisaria auxiliar dentro de casa de outras maneiras que eu não estava esperando, assim, que, putz, era uma nova bomba. E ao mesmo tempo eu teria que lidar com o luto, né? Com o luto de perder o meu pai. Eu tinha 21, em 2021, eu tinha 24 anos, assim, então foi um momento bem difícil, assim. Por sorte, e aqui meu agradecimento ele dobra e triplica, o grupo de alunos daquele ano, assim, eles foram muito compreensíveis, cara, muito compreensíveis. A gente teve uma pausa ali de uma semana para eu poder recuperar o fôlego, para eu poder enterrar meu pai e tudo mais. Então foi um momento bem difícil, assim, mas eles foram extremamente compreensíveis. E, cara, aquilo me deu um gás, assim, muito forte, que eu pensei, meu, eles estão sendo compreensíveis, então eu preciso entregar o meu melhor aqui. E foi o que eu fiz. E não à toa, assim, quando, lá no outro ano, em 2022, os resultados saíram, a gente colheu resultados, assim, excepcionais, cara, excepcionais. E aí o ano acabou, 2021, e veio 2022. 2022 foi um outro ano, assim, que foi sensacional. Também, quando os resultados saíram, a gente conseguiu alcançar ainda mais alunos, né? Chegar ainda em mais pessoas. Só que uma das paradas mais especiais de 2022, e que é o ponto que eu quero focar aqui, foi a nossa primeira edição do aulão, né? A gente teve um aulão presencial chamado Salvando Sua Redação do Enem, e foi um negócio que eu estava muito ansioso, porque quando eu fundei a Argumenta, eu até tive esse papo com um grupo de alunos antigo, e eu falei, cara, eu vou fazer um aulão esse ano, vai ser muito legal. Só que aí veio pandemia, eu consegui não fazer, né? Em 2022 eu falei, meu, se tudo der certo, eu vou fazer esse ano. E foi o que eu fiz. Peguei, aluguei um salão de festas aqui de Araucária, e eu estava esperando que fossem, né, 50 pessoas. Eu achei que, nossa, ia ser muito mais fácil de captar os alunos. Não foi, obviamente, não foi. Porém, as 37 pessoas, assim, eu lembro do rosto delas, as 37 pessoas que toparam ir na primeira edição do Salvando Sua Redação do Enem, elas foram agraciadas, assim, com um evento feito, cara, com todo o meu coração. E não só com o meu, mas com todo o coração da minha família, porque eu mobilizei, cara, boa parte da minha família. Então, a minha tia fez uma parte da comida, minha mãe fez outra parte, minha namorada fez a parte dos doces, que a minha namorada é confeiteira. O meu irmão foi o fotógrafo, ele veio lá de Londrina, de Itajaí, veio lá de Itajaí, fotografou todo o evento pra gente. Então, foi um negócio, assim, feito com o coração mesmo, do início ao fim, cara, do início ao fim. Os convidados, o Thiago, a Amanda, que toparam essa empreitada. Eu conversei com eles, falei, meu, preciso da ajuda de vocês, acho que vai ser muito legal. Super toparam. A Amanda topa todo ano. O Thiago só não pôde em 2024, mas nas outras edições ele veio. Então, assim, eu sou imensamente grato a toda essa galera, a todo mundo que quis construir um evento sensacional para os alunos, e muito grato também aos alunos que também toparam isso. Então 2022 foi um ano muito especial por conta não só disso, mas por todo o grupo de alunos que confiou no meu trabalho e que fizeram que 2023 fosse ainda maior. Porque 2023 foi um ano assim que, ainda bem, não houveram tantas dificuldades gigantescas, assim, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Porém, foi um ano que a gente conseguiu consolidar o nosso método como um todo. E foi um ano que eu testei uma coisa que eu estava querendo testar há muito tempo, mas eu não tinha horário, que foram os simulados quinzenais / semanais. Incluir simulados foi um divisor de águas. Assim, a gente colocar simulados recorrentes, mais as aulas, mais as correções hiper detalhadas. Cara, assim,
foi um negócio que mudou tudo. Porque foi muito mais cansativo, evidentemente, né? Eu ficava até muito mais tarde trabalhando no sábado. Porque assim, aqui na Argumento a gente trabalha com aulas de segunda a sábado, segunda a domingo, em intensivos de Federal do Paraná é segunda a segunda, cara, e dane-se, e é isso aí, a gente tá construindo sonhos, a gente precisa trabalhar duro em cima disso. Mas incluir os simulados foi muito importante, porque a galera conseguiu desenvolver a ansiedade, conseguiu desenvolver o trabalho com ansiedade, né? Conseguiu desenvolver o trabalho com nervosismo, conseguiu desenvolver o trabalho com o tempo, porque isso também é muito importante. A forma como você vai lidar com o tempo que você tem no dia da prova é muito relevante. Especialmente na questão do Enem, né? Você ainda vai ter as questões para resolver e tudo mais. Mas, enfim, então, isso deu resultados maravilhosos, porque no começo de 2024 a gente teve 4.980, a gente teve no total 33 redações acima de 900 pontos, assim, para um grupo de 50 alunos, isso é sensacional, cara, isso é um bagulho incrível. Então, foi muito massa, assim, muito massa mesmo, construir esse ano em 2023 e colher esses resultados em 2024, porque em 2024 eu falei, ok, vamos aumentar esse... Cara, vamos melhorar isso aí. E foi o que a gente fez. Por que eu falo isso? Hoje, exatamente hoje, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, os resultados do Enem já saíram. E a gente, cara, colheu resultados maravilhosos, assim, maravilhosos. Com um grupo ainda maior de alunos, a gente já tem mais 900 mais que a gente teve no ano passado. Então, é um bagulho muito legal, muito incrível. Todo o trabalho duro, dedicado às correções, aos simulados, às aulas, valeu muito a pena. O pessoal, de modo geral, foi muito bem, muito bem. Então, eu fico imensamente feliz, cara, imensamente feliz em ver tudo o que aconteceu em 2024 e hoje, no dia 13/1, quando a gente faz 5 anos de Argumenta Mais, eu perceber que isso valeu muito a pena. E mais do que isso, né? A gente também teve o aulão em 2023 e também tivemos aulão em 2024. E na minha opinião, eu acho que o aulão em 2024, ele foi um aulão também de aprendizado, assim, muito forte. Por quê? Lá em 2023... quando eu fiz a segunda edição do aulão, eu acabei projetando a imagem com um projetor, né? Eu coloquei um tecido lá na frente do salão, um outro salão que eu acabei alugando, porque tiveram mais pessoas, né? Foram 65 pessoas na segunda edição e na terceira foram 77. Mas na segunda edição, ali com 65 pessoas, eu coloquei o projetor direto no tecido e não ficou tão legal. Então foi um aulão que eu falei, cara, que eu fiquei bem satisfeito, assim. E aí, em 2024, eu resolvi meter o louco. Eu resolvi me arriscar de novo, assim, porque eu adoro isso, eu adoro o risco, quero riscos, né? Eu cheguei pra minha namorada, eu falei, cara, eu preciso de um painel de LED. Não vai dar. Se eu ficar só no projetor, não vai ser bacana. E aí eu fui lá, aluguei um painel de LED super caro mesmo, assim. Eu precisei pagar um calção, eu não posso falar por motivos contratuais, mas assim, eu precisei pagar um calção super alto, cara, mais de 10 vezes do valor do aluguel, para ter aquele painel lá, para ser um evento ainda melhor pros alunos. E, meu, eu aluguei, a minha namorada não ficou muito feliz, né? Não ficou muito feliz, ela ficou meio nervosa, na realidade. Ela falou, cara, e se quebrar esse negócio, a gente tá ferrado. Eu falei, não vai quebrar, eu boto segurança lá, né? Mas, enfim, e foi sensacional, cara, foi sensacional. Eu acho que foi, assim, dos 3 aulões, foi o aulão mais bem organizado, foi o aulão que a gente mais conseguiu controlar tempo, que a gente mais conseguiu entregar do conteúdo que realmente estava planejado. Então, assim, foi muito legal mesmo. E foi especial também porque o meu orientador do TCC foi o Hobbes acabou indo. Hobbes, que é um cara, Roberley Bertucci. Se você botar ali no Google, Roberley Bertucci, você vai ver diversas publicações dele. É um cara super influente, doutor na área de linguística, assim, um cara incrível mesmo. A Amanda também foi, também uma outra pessoa incrível, assim, extremamente experiente, extremamente influenciadora em Curitiba, assim, já deu aula em diversos locais. Então é uma pessoa incrível, assim, cara, é um time de peso, assim, um time de peso ali. Então é um bagulho sensacional. E 2024 me ensinou que, meu, os alunos, eles merecem o melhor do melhor sempre. A gente precisa entregar isso para que, de fato, eles possam construir, trilhar um caminho ainda melhor. Então eu diria assim, comemorando
esses 5 anos, e tendo em vista tudo que aconteceu ao longo dessa história, que, cara, primeiro, assim, é sempre pro aluno. É sempre pro aluno. O método é pro aluno, o material é pro aluno, a aula é pro aluno, o bendito do painel de LED é pro aluno, os convidados são pro aluno, a programação é pensada no aluno, é sempre voltada ao aluno. Por quê? Porque se você entregar o teu melhor, claro, dentro dessa realidade, dentro desse contexto, dentro desse tipo de trabalho, se você entrega o teu melhor pro aluno e o aluno te entrega o melhor dele, cara, a tendência é um resultado bom. É claro que existem outras variáveis, existem tantas coisas que podem influenciar nisso, mas a tendência é que funcione assim. Segundo, uma parada que esses 5 anos que me ensinou muito fortemente, assim, o trabalho duro devolve demais. E não é um papo meritocrático, porque, cara, longe de mim ser meritocrático, mas o trabalho duro devolve demais. Seja o meu para com os alunos, seja os alunos para comigo. Porque, querendo ou não, eu também exijo da parte deles uma autorresponsabilidade muito grande. E nesses 5 anos foi o que eu enxerguei, assim. Toda a galera que se entregava de corpo e alma para fazer as coisas, para fazer acontecer, tendia a colher ótimos resultados. Terceiro, cara, e aqui realmente vai parecer um papo até meio coach, assim, mas, mano, é muito triste que a palavra esperança, ela tenha se tornado uma palavra voltada somente a esse universo. Mas, meu, ter esperança é muito importante. Você ter uma certa confiança de que realmente, cara, você consegue fazer aquilo. Se você estudar, se você ralar, se você correr atrás, você vai conseguir fazer aquilo. É muito importante. Porque se você só aceitar, eu sou burro e foda-se, cara. Então, pra que estudar, bicho? Pra que fazer alguma coisa da vida? Não é assim que funciona. É óbvio que não é assim que funciona. Você precisa correr atrás, cara. Você precisa fazer acontecer. Você tem a capacidade de fazer acontecer. É claro que cada um tem uma realidade. Eu falei isso lá no começo já. Falei isso lá no começo. Cada um tem uma realidade. Alguns alunos vão só estudar e beleza, tá ótimo, perfeito. Outros alunos vão estudar e trabalhar. Outros alunos vão estudar, trabalhar e ainda cuidar do filho e cuidar da filha. Então, nesses 5 anos, cara, de trabalho, eu percebi assim que realmente cada um tem uma realidade, mas se você conseguir se organizar pra fazer acontecer, cara, dá pra fazer. É óbvio que é muito mais difícil pra alguns se você trabalha 6 por 1 ou você ainda tem um filho pra cuidar. É óbvio que é muito mais difícil do que pro adolescente de 17 anos que só estuda. É óbvio que é muito mais difícil. Entretanto, e aqui que vem o ponto, entretanto, 5 anos, mais de 400 alunos já que eu dei aula ao longo de toda essa história, tirando os outros milhares já que eu já dei aula em outras instituições, em outros momentos. Cara, se você sentar tua bundinha na cadeira, se você conseguir se organizar na medida do possível, fazer algo a respeito é muito importante. Fazer algo a respeito é muito importante. Cara, e por fim, o maior aprendizado até engraçado porque ele vai dialogar muito com um mantra praticamente que eu sigo do Fernando Pessoa, né? Um trecho do Fernando Pessoa que diz respeito ao sonho. Quando a gente pensa em sonho, a gente está pensando talvez em uma das paradas mais importantes da personalidade das pessoas. Porque assim, o que é a gente sem um sonho, sem um caminho a ser trilhado, sem uma vontade a ser feita? Então, tem um verso do Fernando Pessoa que eu sempre, cara, sempre mostro no começo do ano, eu mostro no final do ano, porque quando eu não passei no vestibular, lá em 2014, eu precisei fazer um técnico em mecânica, eu odiava fazer o técnico em mecânica, porque eu sou isso daqui, gente, eu sou esse cara aqui. Eu quero explicar, eu quero falar, eu não quero ficar mexendo com pecinha, não quero desenhar pecinha, não quero desenhar parafuso. Não é pra isso que eu sirvo. Outras pessoas servem pra isso e é isso aí. Vida que segue. Tem um trecho que ele fala assim: matar o sonho é matarmos-nos. O sonho é o que temos de inexpugnavelmente nosso. Então, bicho, o sonho é o que nos resta muitas vezes. Quando a gente tá cogitando desistir, quando a gente tá cogitando ir por outros caminhos, a gente sempre tem que lembrar, tá, mas qual que é o meu sonho? Pra onde eu quero ir? E nesses últimos 5 anos, cara, eu percebi assim, e não só a galera que tira 900 mais, mas todo mundo. Você correr atrás do seu sonho é muito difícil, cara. É muito doloroso.
vai exigir diversos sacrifícios da sua parte, sacrifícios sociais, sacrifícios amorosos, sacrifícios financeiros. Porém, a hora que você está fazendo aquilo que você gosta, cursando a tua faculdade dos sonhos, é incrível. O sorriso no rosto da pessoa, assim, ele é muito evidente. E até recentemente eu fui correr. Eu fui fazer uma corrida ali em Curitiba e eu trombei uma aluna que estudou comigo lá em 2021, né? E ela tava fazendo enfermagem, ela tava em uma das barraquinhas da corrida e ela me viu, ela tava muito feliz. E, cara, isso era 6 horas da manhã, você tá maluco, cara? Era 6 horas da manhã, a guria tava muito feliz. Então, assim, muito possivelmente porque ela tava fazendo o quê? Ela tava na área dela, bicho. Ela tava fazendo o corre dela, o sonho, para aquilo que ela nasceu, né? E eu falo isso, eu sei que dá para mudar, mas enfim, é para aquilo que ela nasceu, aquilo que ela gosta. Cara, e pra gente fechar toda essa retrospectiva aqui, um papo reto. Independentemente da tua nota no Enem, na Federal, no vestibular que você objetivou o ano inteiro, não deixe que teu sonho morra, cara. Não deixe que teu sonho morra. Eu contei toda essa história para mostrar para vocês que, de fato, quase desisti em diversos momentos. Foram vários percalços que eu tive ao longo do tempo, mas a todo momento eu pensava, cara, eu preciso fazer acontecer. Eu tenho um objetivo. Eu quero revolucionar o ensino de redação em Araucária e na região, então eu preciso fazer acontecer, independentemente do que aconteça. E eu falo isso pra você também, cara. Não deixe que teu sonho morra. Não é porque você foi mal em um ano que significa que no outro você vai mal também. Você traça uma estratégia, faz diferente, tenta buscar um caminho diferente, porque é fundamental isso. Porque aquele lance, né, cara? O nosso objetivo, o nosso sonho, ele vai estar lá sempre, cara. Se você não correr atrás dele, só vai ser um sonho, só vai ser um objetivo idealizado, longe. E é fundamental que a gente corra atrás, porque, querendo ou não, fazer aquilo que nos preenche é sensacional, cara. É sensacional. E digo isso por mim, cara. Eu adoro explicar, eu adoro falar. A sensação de você fazer o que você ama, assim, é um bagulho que eu queria que todo mundo pudesse ter. Todo mundo pudesse ter, porque é incrível. Então, um feliz aniversário a Argumenta Mais, são 5 anos de história. Espero que venham mais 5, mais 10, mais 15 e assim por diante, cara. É um prazer estar aqui explicando, ensinando, cara, construindo sonhos, ajudando nesses sonhos que estão sendo construídos. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.